A fogueira estalava que nem osso de defunto, mandando faíscas para o céu escuro, feito breu. As chamas dançavam nos rostos cansados dos cangaceiros, pintando sombras que pareciam almas penadas nas pedras do serrote. Era noite de lua nova, dessas que Deus fez para esconder os pecados dos homens, e o bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, estava ali reunido para celebrar mais uma vitória contra os macacos da Volante. O cheiro de bode assado subia no ar seco, misturado com o defumado da jurema e o suor azedo de homem que vive no mato. Zé Sereno afinava o pife, enquanto Corisco batucava numa lata velha, arrancando uma música triste que parecia chorar pelos mortos que ficaram para trás na última emboscada. As mulheres dos cangaceiros, essas cabras danadas que largaram tudo para seguir seus homens no inferno do sertão, serviam a carne cortada em pedaços grossos, o jerimum cozido e a rapadura derretida na cachaça. Virgulino sentava num toco de mandacaru seco, com o chapéu de couro tombado para o lado, as cartucheiras cruzadas no peito largo e o punhal reluzindo na cintura. Os olhos dele, pequenos e espertos que nem de preá, corriam por cada rosto ali presente, estudando, pesando, julgando. Ele sabia. Sabia que entre aqueles cabras que comiam da mesma panela, dormiam debaixo das mesmas estrelas e dividiam os mesmos perigos, tinha um canalha, um vendido que estava mastigando a carne do bando enquanto ia entregando os segredos para os soldados. Antônio Silvino da Silva, o Corisco, mordiscava um naco de carne sem tirar o zóio do patrão. Aquele cabra esperto já tinha percebido que alguma coisa não estava direita. O jeito do capitão, como chamavam Lampião, estava diferente. Não era raiva, não era tristeza. Era uma coisa pior, uma frieza de cobra que vai dar o bote. Corisco conhecia Virgulino desde menino, desde os tempos em que os dois corriam pelado atrás de bode no sítio do pai, antes da desgraça bater na porta e transformar o rapaz franzino num dos cabras mais temidos do Nordeste. Maria Bonita mastigava devagar, os olhos pregados no homem que escolheu para compartilhar essa vida de dor e glória. Ela também sentia que tinha tempestade se formando, daquelas que vêm sem aviso e arrasam tudo pelo caminho. A intuição de mulher nunca mentiu para ela. E naquela noite, a intuição estava gritando que sangue ia correr antes do galo cantar. Dendê, o mais novo do bando, um pirralho que mal tinha pelo no queixo, mas já matara 3 soldados numa emboscada em Mossoró, ria alto demais, falava demais, suava demais, para quem estava apenas celebrando. As mãos dele tremiam quando pegava o bornal de cachaça, e toda hora ele olhava para os lados como bicho acuado. Virgulino reparou em cada movimento, cada gesto nervoso, cada olhada de soslaio que o menino dava. O fogo crepitava no meio do círculo de pedras, iluminando as caras marcadas pelo sol inclemente e pelas cicatrizes da vida dura. Era uma roda de homens e mulheres que escolheram viver fora da lei, longe dos confortos das cidades, seguindo um código próprio onde a palavra dada valia mais que papel passado em cartório. Ali não tinha padre para casar, nem juiz para julgar. Tinha só Lampião, e a justiça dele era rápida, certeira e sem apelação. Dadá, a mulher do Corisco, cantarolava baixinho uma embolada que falava de traição e vingança, sem saber que estava profetizando o que ia acontecer naquela mesma noite. A voz dela, doce e melancólica, cortava o ar como lâmina afiada, fazendo os cabras mais sensíveis baixarem a cabeça e pensarem nos que ficaram para trás, enterrados na caatinga ou apodrecendo nos presídios das capitais. Moita Brava, um cabra quarentão que tinha o rosto cortado por 3 talhos de facão, numa briga antiga, escarrava no chão e contava pela 1000ª vez a história de como escapou da cadeia de Recife, descendo pela parede com lençol amarrado. Os outros fingiam que era a primeira vez que ouviam, porque no cangaço todo mundo tinha direito de contar suas proezas quantas vezes quisesse. Virgulino levantou devagar, o corpo miúdo se desenrolando que nem cobra preguiçosa.
O silêncio desceu sobre o acampamento como pano de defunto. Até os grilos pararam de cantar, como se a natureza inteira tivesse percebido que algo importante ia acontecer. Ele caminhou até a fogueira, as esporas tilintando no chão pedregoso, cada passo ecoando como tiro na noite quieta. Os olhos pequenos e penetrantes de Lampião fizeram a volta completa no círculo, parando alguns segundos em cada rosto. Quando chegou em Dendê, o menino engoliu seco e tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, assombrado. Virgulino não falou nada, apenas seguiu caminhando, as mãos cruzadas nas costas, a cabeça inclinada como quem está pensando em coisas profundas. Maria Bonita puxou o xale para cima dos ombros, mesmo com o calor da fogueira esquentando a noite. Ela conhecia aquele jeito do seu homem. Já tinha visto antes, quando ele descobria mentira ou traição. Era o jeito de quem já tomou a decisão, mas ainda não disse qual é. Era o jeito de juiz que já leu a sentença, mas ainda não abriu a boca para pronunciar. Corisco parou de tocar e botou a sanfona de lado. Zé Sereno guardou o pife no alforge. As mulheres pararam de servir comida. O mundo inteiro parou para ouvir o que Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, tinha para falar. Mas ele não falou. Continuou andando em volta da fogueira, que nem onça rondando a presa, deixando o suspense crescer feito rio na enchente. Foi quando Dendê não aguentou mais e se levantou de repente, derrubando o prato de barro no chão. O barulho dos cacos se espalhando na terra seca soou que nem tiro, fazendo todo mundo pular. O menino estava pálido, os olhos esbugalhados, a respiração ofegante. "Capitão, eu posso explicar." Ele começou a falar. Mas Virgulino levantou a mão, mandando ele calar a boca. "Senta aí, rapaz. Ainda não é tua hora de falar." A voz de Lampião saiu baixa, calma, mas carregada de uma autoridade que não admitia discussão. Dendê sentou que nem cachorro apanhado, as pernas bambas, o suor descendo pela testa apesar do frio que começava a chegar com a madrugada. Virgulino continuou a caminhada circular, os passos medidos, a respiração controlada. Era como se ele tivesse todo o tempo do mundo, como se não houvesse pressa nenhuma para resolver aquela situação. Na verdade, ele estava saboreando aquele momento, deixando o medo crescer no coração do traidor, deixando a tensão engrossar que nem melado no tacho. Os outros cangaceiros começaram a entender que não era brincadeira. Moita Brava pôs a mão no cabo da peixeira. Corisco se aproximou discretamente da Winchester que estava encostada numa pedra. As mulheres se afastaram para os cantos mais escuros, levando as crianças pequenas que dormiam enroladas em panos velhos. A fogueira continuava estalando, as chamas subindo e descendo conforme o vento soprava. As sombras dançavam nas paredes de pedra do serrote, criando figuras fantasmagóricas que pareciam espíritos de todos os mortos que Lampião tinha deixado pelo caminho. O cheiro de bode assado começava a ficar enjoativo, misturado com o cheiro do medo que exalava do corpo de Dendê. Virgulino parou de andar e ficou de pé bem na frente do menino, que não conseguia levantar os olhos do chão. A diferença de altura entre os dois não era grande, mas naquele momento Lampião parecia um gigante diante de um inseto. O silêncio estava tão pesado que dava para ouvir o coração de cada um batendo descompassado. "Sabe, menino," Virgulino começou a falar, a voz ainda baixa, mas com um tom que cortava que nem navalha. "Eu estava aqui pensando numa coisa. Pensando em como é que um cabra que mama no peito da mesma mãe, que come da mesma panela, que divide os mesmos perigos, pode olhar nos olhos dos companheiros e fingir que é irmão, quando na verdade é inimigo." Dendê levantou o zóio, tentando parecer inocente, mas o olhar dele estava cheio de culpa e desespero. "Capitão, eu não sei do que o senhor está falando. Eu sempre fui leal ao bando, sempre. Cala a boca." A ordem saiu que nem chicotada, fazendo o menino encolher que nem tatu. Virgulino continuou falando, mas agora se dirigindo a todo o grupo. "Vocês sabem que eu não sou homem de fazer acusação sem prova.
Vocês sabem que eu não sou homem de julgar sem ter certeza. E vocês sabem que quando eu tenho certeza de alguma coisa, eu ajo. Sempre agi, sempre vou agir. Ele parou, deixou as palavras penetrarem na mente de cada um, depois continuou. Tem um rato no nosso bando. Um canalha que está vendendo informação para os macacos da Volante em troca de perdão e dinheiro. Um desgraçado que jurou lealdade na minha frente e agora está apunhalando pelas costas. Maria Bonita fechou os olhos, sabendo que o que vinha pela frente não ia ser bonito de ver. Corisco cerrou os punhos, a raiva subindo no peito. Os outros cangaceiros se entreolharam, cada um pensando no companheiro ao lado, cada um se perguntando quem seria capaz de tanta baixeza. Virgulino caminhou devagar até onde tinha deixado o alforje de couro cru, aquele que carregava seus pertences mais importantes. Tirou de lá um papel amarelado, dobrado em 4 partes, e voltou para o círculo da fogueira, balançando o documento no ar, que nem bandeira de guerra. Vocês querem saber como eu descobri, cabras? Querem saber como é que chegou no meu conhecimento essa traição danada? Ninguém respondeu. O vento soprou mais forte, espalhando fagulhas da fogueira que subiram para o céu escuro, feito almas perdidas. Dendê tinha a respiração ofegante, o peito subindo e descendo que nem fole de ferreiro. Foi através de um bilhete, Virgulino continuou, desdobrando o papel com cuidado. Um bilhetinho que um dos meus olheiros interceptou quando estava sendo levado para os soldados em Mossoró. Quer ouvir o que diz Dendê? O menino tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ficou ali sentado no chão, balançando a cabeça que nem doido. Não precisa não, capitão, eu confesso. Confesso tudo, mas deixe eu explicar. Ainda não é tua vez de falar, rapaz. Primeiro eu vou ler para todo mundo ouvir. Virgulino se aproximou da fogueira para aproveitar a luz das chamas. A voz dele saiu clara, pausada, cada palavra sendo pronunciada com a precisão de quem está cravando o prego. O bando vai passar pela fazenda do coronel Antônio, 3 léguas ao norte de Mossoró, na próxima lua cheia. Serão 22 homens e 6 mulheres. Lampião vai estar com eles. O ataque será de madrugada. Preparem a emboscada no açude seco. Assinado um amigo da lei. O silêncio que desceu sobre o acampamento foi mais pesado que lápide de cemitério. Corisco cuspia no chão com nojo. Moita Brava apertava o cabo da peixeira até os nós dos dedos ficarem brancos. As mulheres faziam o sinal da cruz, pedindo a Deus que protegesse suas almas do que ia acontecer ali. Sabem o que mais me dói? Virgulino continuou, dobrando o papel e guardando de volta no alforge. Não é nem a traição em si. Traição sempre existiu, desde os tempos de Judas. O que me dói é saber que esse menino aqui, que eu peguei quase morrendo de fome numa estrada, que eu ensinei a atirar, que eu tratei como filho, resolveu me vender por 30 dinheiros. Dendê finalmente conseguiu falar, a voz saindo rouca, estrangulada. Capitão, eu não queria fazer isso. Eles pegaram minha mãe. Meu Deus, pegaram a velha e disseram que iam matar ela se eu não ajudasse. Eu não tinha escolha, patrão. Não tinha escolha nenhuma. Lágrimas começaram a descer pelo rosto sujo do menino, deixando listras claras na pele empoeirada. Ele se arrastou de joelhos até os pés de Virgulino, as mãos estendidas em súplica. Pelo amor de Deus, capitão, pela alma da sua mãe que está no céu, me perdoe dessa vez. Eu juro que não faço mais. Juro pela salvação da minha alma que não faço mais. Virgulino olhou para baixo, para o menino que se rastejava a seus pés, feito cobra ferida. Por um instante, alguma coisa parecida com pena passou pelos olhos pequenos do rei do cangaço. Mas foi só um instante. Logo depois, a frieza voltou, mais gelada que vento de serra. Levanta daí, rapaz. Levanta e fica de pé que nem homem. Se vai morrer, que seja de pé. As palavras caíram sobre o acampamento que nem machado sobre tronco. Maria Bonita cobriu o rosto com as mãos.
Dadá começou a chorar baixinho. Corisco se levantou, a mão no cabo da pistola. Dendê se ergueu, cambaleando, limpando as lágrimas com as costas da mão. A cara dele era um misto de desespero e resignação, como de animal que sabe que vai para o abate, mas ainda tem esperança de escapar. Mas antes de aplicar a sentença, Virgulino continuou, girando lentamente ao redor do traidor. Eu quero que todo mundo aqui entenda uma coisa. Quero que gravem na memória e nunca mais esqueçam. No cangaço não tem meio termo. Ou você é leal até a morte, ou você é inimigo. Não tem meio leal, não tem meio traidor, ou tá comigo ou tá contra mim. Ele parou bem na frente de Dendê, tão perto que dava para sentir a respiração um do outro. E sabe por que não tem perdão para traição, menino? Porque quando você me trai, você não tá traindo só a mim, tá traindo cada homem e cada mulher que tá aqui. Tá traindo a confiança que eles depositaram em você. Tá colocando a vida de todo mundo em perigo. Corisco não aguentou mais e se intrometeu. Deixa eu matar esse rato, Virgulino. Deixa que eu mesmo faça o serviço. Não suje suas mãos com sangue de traidor. Não, Corisco. Essa é minha responsabilidade. Eu que trouxe ele pro bando, eu que confiei nele, eu que tenho que resolver. Virgulino tirou lentamente a peixeira da bainha, a lâmina reluzindo à luz da fogueira. Mas em vez de usar a arma, ele a estendeu para Dendê. Pega aí, rapaz. O menino olhou para a peixeira sem entender. Pega, eu disse. Você vai ter a chance de morrer lutando. É mais do que você merece, mas é o que eu estou oferecendo. Dendê pegou a peixeira com mão trêmula. A lâmina pesava que nem cruz nas costas. Agora me escuta bem, Virgulino continuou, afastando alguns passos e desembainhando sua própria arma. Você pode tentar me matar, pode tentar furar o cerco e correr, pode fazer o que quiser, mas se eu te pegar vivo, a morte vai ser bem pior mesmo. Entendeu? Dendê assentiu com a cabeça, os olhos fixos na lâmina que segurava. Por alguns segundos, pareceu que ia tentar atacar Virgulino. Os músculos se retesaram, o corpo se inclinou para frente, mas depois ele relaxou, deixou a peixeira cair no chão e se ajoelhou de novo. Eu não consigo, capitão, não consigo levantar a mão contra o senhor. Mate logo e acabe com esse sofrimento. Virgulino balançou a cabeça com desprezo. Além de traidor, é covarde. Que vergonha, menino, que vergonha danada. Ele se virou para os outros cangaceiros, que assistiam à cena em silêncio sepulcral. Alguém aqui quer falar alguma coisa em favor dele? Alguém quer interceder pela vida do Dendê? Ninguém se manifestou. Nem mesmo Maria Bonita, que sempre tinha coração mole para essas situações, disse uma palavra. A lei do cangaço era clara, traição se paga com morte, e não tinha santo que intercedesse. Moita Brava cuspiu no chão e resmungou. Cabra que trai uma vez, trai sempre. É igual escorpião, nasce com o veneno na natureza. Zé Sereno, que tinha ficado calado o tempo todo, finalmente falou. Lampião, o senhor sabe que eu respeito sua decisão qualquer que seja, mas esse menino tem mãe viva. Talvez se a gente mandasse ele embora, bem longe, pro sul. Não, Zé, não tem embora longe o suficiente para traidor. E se tem mãe viva, que ela reze pela alma do filho. Virgulino pegou a peixeira que Dendê tinha largado no chão e testou o fio na ponta do dedo. Uma gota de sangue brotou, vermelha que nem rubi. Sabe, menino, ele disse, limpando o sangue numa folha seca, eu já matei muito homem na minha vida. Matei soldado, matei jagunço, matei assassino, mas nunca matei traidor do meu próprio bando. Vai ser a primeira vez, e também vai ser a última, porque depois de hoje ninguém mais vai ter coragem de me trair. Ele se aproximou de Dendê, que continuava ajoelhado, a cabeça baixa, os ombros balançando de tanto soluçar. Olha para mim, rapaz. Olha nos meu olho. Dendê levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Virgulino segurou o queixo do menino com uma mão e levantou a peixeira com a outra.
Eu quero que você morra sabendo uma coisa. Sua mãe tá viva. Tá viva e bem cuidada numa fazenda perto de Campina Grande. Os soldados mentiram para você. Ela nunca correu perigo nenhum. A revelação atingiu Dendê como bofetada. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu num grito mudo de desespero. Ele tinha traído à toa. Tinha vendido a alma por uma mentira. É, menino, você se danou à toa e agora vai pagar o preço. A peixeira desceu num movimento rápido e certeiro. O grito de Dendê se perdeu na imensidão do sertão, ecoando entre as pedras do serrote antes de se calar para sempre. O corpo tombou para frente, o sangue escuro se espalhando na terra seca que nem chuva vermelha. Virgulino limpou a lâmina na roupa do morto e guardou a peixeira na bainha. Depois se levantou, olhou para cada um dos cangaceiros e falou com voz pausada. Enterrem ele longe daqui, bem longe, e não marquem o túmulo. Traidor não merece nem cruz para lembrar que passou por este mundo. O silêncio continuou pesado sobre o acampamento. Só o crepitar da fogueira e o vento soprando entre as pedras quebravam a quietude da noite. Maria Bonita se aproximou do marido e pôs a mão no ombro dele, num gesto de compreensão e apoio. Corisco e Moita Brava pegaram o corpo pelos braços e pernas e sumiram na escuridão da caatinga. Os outros cangaceiros começaram lentamente a se dispersar, cada um buscando seu canto para tentar dormir, sabendo que o sono ia demorar a vir depois do que tinham presenciado. A madrugada chegou devagar, pintando o céu de um roxo doentio que parecia sangue pisado. A fogueira tinha virado cinza morna. Apenas alguns tições ainda guardavam o calor da noite passada. Virgulino não tinha pregado o olho. Ficou sentado na mesma pedra, olhando o lugar onde Dendê tinha caído, como se ainda pudesse ver o fantasma do menino traidor rondando o acampamento. Os outros cangaceiros se movimentavam em silêncio, recolhendo os trastes, selando os cavalos, preparando a partida. Ninguém falava do que tinha acontecido, mas todos sentiam o peso da morte no ar. Era como se o espírito do traidor tivesse ficado grudado naquele lugar, lembrando a todos qual era o preço da deslealdade. Maria Bonita trouxe uma cuia de café preto para Virgulino, mas ele nem tocou na bebida. Ficou ali parado, os olhos perdidos na linha do horizonte, onde o sol começava a nascer vermelho que nem ferida aberta. Você fez o que tinha que fazer, ela sussurrou, sentando numa pedra ao lado. No cangaço não pode ter brecha para traição. Se você perdoasse ele, amanhã teriam 2 traidores, depois 4, depois 8. Virgulino suspirou fundo, o primeiro som que fez desde que matara Dendê. Eu sei, mulher, sei que estava certo, mas não deixa de doer. Aquele menino podia ter sido meu filho. Eu que ensinei ele a atirar, eu que botei arma na mão dele pela primeira vez. Mas você também ensinou para ele o código do cangaço, ensinou que lealdade é sagrada, ensinou que palavra empenhada não se quebra. Se ele esqueceu, a culpa não é sua. Corisco voltou da caatinga limpando as mãos na camisa. Tinha cavado um buraco fundo longe dali, num lugar onde nem os urubus iam achar. Quando chegou perto do casal, tirou do bolso um cordão de ouro que Dendê usava no pescoço. Ele pediu para entregar isso para a mãe dele, se um dia a gente passar por Campina Grande. Virgulino pegou o cordão e guardou no alforje sem dizer palavra. Era uma corrente fina com um patuá de couro, desses que mãe bota no pescoço do filho para proteger de mal-olhado e bala perdida. Não tinha protegido contra a peixeira do rei do cangaço. O sol subia devagar, espalhando luz dourada sobre a caatinga ressecada. Os mandacaros se erguiam que nem soldados feridos, os braços espinhosos apontando para o céu em súplica muda. Era um dia que começava igual a qualquer outro no sertão, mas para aquele bando de cangaceiros seria sempre lembrado como o dia em que a justiça de Lampião mostrou que não tinha piedade para quem quebrava a palavra. Dadá terminou de arrumar as bagagens e se aproximou do grupo.
Ela tinha chorado durante a noite, não pelo traidor, mas pela violência que todos eles carregavam que nem cruz nas costas. Às vezes, ela se perguntava se não tinham virado bichos, matando e morrendo sem parar, esquecendo que um dia foram gente de bem. "Capitão", ela disse baixinho, a voz ainda rouca de tanto chorar. "O senhor acha que um dia a gente vai poder parar com isso tudo? Viver que nem gente normal, sem precisar matar nem morrer?" Virgulino olhou para ela com uma expressão que misturava carinho e tristeza. "Dadá, minha filha, a gente escolheu esse caminho. Escolheu no dia que resolveu não aceitar as injustiças, não baixar a cabeça para os coronéis, não deixar os soldados pisarem na nossa dignidade. Agora não tem mais volta. A única saída é para frente, até Deus ou o diabo resolver nosso destino." Zé Sereno aproximou com as rédeas do cavalo de Virgulino na mão. O animal, um alazão forte que tinha nome de Estrela do Norte, bufava e batia o casco no chão, ansioso para sair dali. Os bichos também sentiam quando o lugar ficava assombrado. "Para onde vamos agora, patrão?" "Para a Serra do Teixeira. Lá tem uma gruta que conheço desde menino, lugar bom para ficar uns dias até a poeira baixar. E de lá mandamos recado para os soldados que o rato está morto, que podem parar de esperar informação." Virgulino montou no cavalo com a agilidade de quem nasceu sobre sela. Os outros fizeram o mesmo, formando fila indiana atrás do chefe. Era sempre assim. Lampião na frente, os olheiros nas laterais, as mulheres e os feridos no meio, os atiradores mais experientes na retaguarda. Formação de guerra, sempre prontos para a luta. Antes de dar o comando de partida, Virgulino olhou uma última vez para o lugar onde Dendê tinha morrido. A terra já tinha bebido o sangue, não sobrava nem mancha vermelha para marcar o local da execução. Era como se o menino traidor nunca tivesse existido, como se fosse apenas um pesadelo ruim que passou com a madrugada. "Vamos embora, cabras, temos estrada pela frente." A comitiva se pôs em movimento, os cascos dos cavalos levantando poeira que se misturava com a neblina matinal. O barulho das ferraduras nas pedras ecoava pela caatinga adentro, anunciando para quem quisesse ouvir que Virgulino Ferreira da Silva e seu bando passavam por ali. Quando o sol chegou no meio do céu, eles já tinham rodado várias léguas, deixando para trás o cenário da traição e da vingança. Mas a lembrança daquela noite ficaria gravada na memória de cada um. Lembrança que seria contada para os filhos e netos. Exemplo eterno de que no cangaço a palavra empenhada era sagrada e a traição se pagava com a vida. Maria Bonita cavalgava ao lado do marido, observando o perfil duro e concentrado que ela conhecia tão bem. Sabia que por dentro ele ainda estava sofrendo pela morte do menino, mesmo sabendo que não tinha outro jeito. Era o preço de ser chefe, de carregar nas costas a responsabilidade por tantas vidas, de ter que tomar decisões que marcariam para sempre a alma de quem tomava. Horas depois, quando pararam para descansar à sombra de um juazeiro antigo, Corisco se aproximou de Virgulino com uma pergunta que todos queriam fazer, mas ninguém tinha coragem. "Lampião, como foi que você descobriu que era o Dendê o traidor? Que pista foi que você seguiu?" Virgulino mastigou um pedaço de rapadura antes de responder. Quando falou, foi olhando para longe, para os serrotes que se perdiam no horizonte. "Não foi difícil não, Corisco. O menino era esperto para muita coisa, mas burro para outras. Toda vez que a volante chegava perto demais da gente, ele estava por perto. Toda vez que mudávamos de rota na última hora, ele fazia cara feia. E tem mais uma coisa", continuou, tirando do alforge um pequeno espelho redondo. "Achei isso escondido no alforge dele. Espelho de sinalização, igual os que os soldados usam para mandar recado de longe." Os cangaceiros se entreolharam, impressionados com a sagacidade do chefe. Virgulino sempre foi homem de reparar nos detalhes, de desconfiar quando as coisas não batiam direito, de farejar perigo que nem cão de caça. "E a história da mãe dele?" Maria Bonita perguntou. "Era mentira mesmo?"
Virgulino balançou a cabeça. A mãe dele tá morta há 3 anos. Morreu de febres numa epidemia que passou por Campina Grande. Eu sabia disso porque mandei um dos meus olheiros verificar quando comecei a desconfiar dele. Os soldados mentiram para ele, mas ele também mentiu para mim quando disse que a velha estava viva. O silêncio desceu sobre o grupo de novo. Cada um perdido nos próprios pensamentos, imaginando como seria carregar o peso de uma traição que custou a própria vida. Dendê tinha pago o preço mais alto possível por acreditar na mentira dos inimigos. Quando a tarde começou a declinar e as sombras ficaram compridas que nem dedos de defunto, retomaram a cavalgada. A Serra do Teixeira já aparecia no horizonte, suas encostas cobertas de mata fechada, onde poderiam se esconder e descansar. Foi ali, naquela gruta escondida entre as pedras, que Virgulino fez um juramento solene diante do bando. Juramento que seria lembrado e respeitado até o último dia do cangaço. Escutem bem o que eu vou dizer, porque não vou repetir. A partir de hoje, antes de aceitar qualquer cabra novo no nosso bando, vamos fazer investigação completa. Vamos saber quem é a família, de onde veio, porque quer entrar pro cangaço. E todo mundo que já tá aqui vai jurar de novo, na frente de todos. Lealdade até a morte. Quem não quiser jurar, pode ir embora agora, sem ressentimento. Mas quem jurar e quebrar, vai ter o mesmo fim do Dendê. Um por um, os cangaceiros se ajoelharam diante de Lampião e renovaram o juramento de fidelidade. Corisco foi o primeiro, depois Moita Brava, depois Zé Sereno. As mulheres também juraram, porque no cangaço de Virgulino não tinha diferença entre homem e mulher na hora da lealdade. Quando todos terminaram, o rei do cangaço ficou de pé na entrada da gruta, silhueta recortada contra o céu alaranjado do entardecer. O vento balançava os cabelos compridos e a barba rala, dando a ele a aparência de profeta do sertão. Que sirva de exemplo, ele disse, a voz ecoando entre as pedras. Que sirva de aviso para os inimigos e de lição para os amigos. Virgulino Ferreira da Silva não perdoa traição. Nunca perdoou, nunca vai perdoar. E quem esquecer disso, vai encontrar a mesma peixeira que cortou o pescoço do Dendê. A lua nasceu cheia naquela noite, iluminando a caatinga com luz prateada, que transformava tudo em cenário de sonho ou pesadelo. Mas desta vez, o bando dormiu tranquilo, sabendo que entre eles não havia mais traidores, sabendo que a justiça de Lampião tinha limpado o grupo de toda impureza. E assim terminou a noite da grande traição, noite que entraria para a história do cangaço como exemplo eterno de que na lei do sertão, palavra empenhada é dívida sagrada que se paga com a própria vida quando quebrada. O corpo de Dendê apodreceu sem nome na caatinga, mas sua história percorreu todo o Nordeste, lembrando a todos que Lampião não era homem de perdoar quem o traía. Nos anos que se seguiram, quando alguém queria falar de lealdade no cangaço, contava a história daquela ceia maldita onde um menino perdeu a vida por esquecer que havia coisas mais importantes que o próprio medo. E o nome de Dendê virou sinônimo de traição, xingamento que as mães usavam para os filhos que mentiam, lembrança amarga de como é perigoso quebrar a palavra empenhada no sertão de Virgulino Ferreira da Silva.